além das características de dominação, o capitalismo tem uma característica de machismo. Os capitalistas são machistas. E aqui nesse vídeo nós vamos explorar essa questão, não só, obviamente, do machismo, do racismo, mas em termos indiretos, né, da expansão do capital. Como o capital acumula mais-valia, né? Então mais-valia, aquele termo do Marx, né, para além dos lucros dos capitalistas, como se fosse uma espécie de reinvestimento, né, em novas formas de capital. E a teórica, né, a militante, a socialista mais importante nesse sentido é Rosa Luxemburgo. Não é novidade para ninguém que o capitalismo sempre tende ao crescimento. Crescimento em que sentido? Crescimento de mercadorias, né? Expansão de territórios, de produtividade, né? Circulação de mercadorias. Então, sempre que a gente falar em expansão, em acumulação, estamos falando, obviamente, nesses termos. O capitalismo é orientado para o crescimento. Bom, e portanto, esse crescimento deve ser tecnologicamente dinâmico. As máquinas que nós tínhamos há 10 anos atrás não podem ser as mesmas, elas serão aperfeiçoadas, serão modificadas, e para isso é necessário uma parte do capital para este reinvestimento. Lembrando mais uma vez aqui o François Chesnais, ele também falava em pesquisa e desenvolvimento, né, na atual fase financeira do capitalismo, no qual, né, a ciência acaba sendo uma importante área de recursos para os capitais serem produzidos e desenvolvidos. Bom, então a Rosa fala direto, né, eu vou puxar algumas citações nesta questão de expansão, de acumulação. Ela diz assim: é pura ilusão esperar que o capitalismo se contente somente com os meios de produção que for capaz de obter por via comercial. A dificuldade que o capital enfrenta nesse sentido reside no fato de que, em grandes regiões da terra, as forças produtivas se encontram sob o controle de formações sociais que rejeitam o comércio ou não podem oferecer ao capital os meios principais de produção que lhe interessam, porque suas formas de propriedade e o conjunto de suas estruturas sociais excluem de antemão tal possibilidade. Isso acontece, sobretudo, com o solo e com a riqueza que este contém, em minerais, externamente com os pastos, bosques e reservatórios de água, ou com os rebanhos e povos primitivos que se dedicam ao pastoreio. Esperar pelos resultados do processo secular de desagregação dessas regiões de economia natural, até que esse processo natural resultasse na alienação pelo comércio dos meios principais de produção, significaria para o capital o mesmo que renunciar totalmente às forças de produção nesses territórios. Bom, portanto, nós estamos numa guerra de territórios. O capital explora, ou seja, o capital vai buscar em áreas geográficas, em territórios, né, novas possibilidades de expansão, né, força de trabalho, máquinas, né, e o processo de valorização e a mais-valia futura. Ou seja, com esta mais-valia, né, obtida já em grandes centros, vai aos territórios ditos virgens. Se nós falarmos em colonização, é um outro termo muito similar.
Esse processo de expansão e de acumulação, ele carrega, portanto, a necessidade de, entre aspas, colonizar povos. Bom, aí ela continua. À medida que isso acontece, vai crescendo o número de participantes dessa caçada, que busca novos campos de acumulação do capital. A luta se torna mais acirrada. Ou seja, é uma competição que visa a conquista de regiões de acumulação. Tanto mais frequente, também se torna uma luta no cenário mundial, que é uma luta de incursão do capital, as quais acabam constituindo verdadeiras cadeias de catástrofes de ordem econômica e política, representadas por crises mundiais, guerras e revoluções. Ou seja, nesse processo todo, há uma devastação geral, há uma excessiva competição que faz com que grandes abalos do ponto de vista econômico, político, cultural, etc., ocorram, né, porque não serão regiões, por exemplo, o capital com invasão em área indígena. Nós vamos tocar nessa questão assim, por isso que ele é racista. Então não será uma questão tranquila, vai ter muito sangue, vai ter muita guerra com isso. Vou destacar mais um trecho aqui que ajuda a gente a entender esse processo. O capitalismo aparece e se desenvolve historicamente num meio social não capitalista. Nos países europeus ocidentais, o capitalismo está cercado, primeiramente, pelo meio feudal, a servidão da gleba no campo, o artesanato da corporação na cidade e, posteriormente, desaparecido o feudalismo, um meio onde predominam a agricultura camponesa e o artesanato. Isso é, a produção simples de mercadorias, tanto na agricultura como na indústria. Além disso, cerca o capitalismo europeu uma enorme zona de culturas não europeias, onde se encontram todas as formas sociais em diferentes graus de evolução. Desde as hordas primitivas comunistas de caçadores nômades até a produção camponesa e artesã de mercadorias. No meio desse ambiente que se abre caminho para o processo de acumulação primitiva. O Marx discutiu toda essa questão da acumulação primitiva e chegou até a sua obra máxima, O Capital, principalmente no volume 3, a apontar questões da mais-valia referente a esse tema que a Rosa Luxemburgo chama de acumulação do capital. Mas na concepção de Rosa, Marx foi insuficiente, ou seja, não deu para ele avaliar com certa profundidade o que seria esta acumulação. E aí ela, retornando a esse estudo, ela é taxativa, ou seja, a acumulação do capital depende de áreas não capitalistas. São 3 os objetivos do capital para a acumulação. 1. Apropriação de forças produtivas como a terra, a caça, os minerais, as pedras preciosas, plantações, borracha, etc. 2. Libertar, entre aspas, os operários e obrigá-los a produzir. Trabalho forçado aqui. 3. Introduzir a economia de mercado. Ela lista mais um 4º ponto, que seria a separação da agricultura do artesanato. O processo pelo qual essa acumulação mais primitiva melhora o excedente de mais-valia para o capital e o leva a reinvestir, acontece até hoje. É evidente que nós, ao falar de um capitalismo financeiro nos dias de hoje, investimento em papéis, fluxos de dinheiro, inclusive a gente
né, disse, os dinheiros virtuais, né, as criptomoedas, etc., também são formas atuais de acumulação de capital. Bem, e aqui um trecho, como eu disse, do racismo, né, do capital, para deixar bem claro como os índios, né, os povos que vivem em situação especial do ponto de vista da sua cultura, etc., são barbaramente invadidos nas suas terras por uma necessidade, digamos, caprichosa, né, dos capitalistas. Veja, por exemplo, o que acontece hoje, né, com a devastação da Amazônia e por aí vai. Então diz assim: o capitalismo considera como uma questão vital a apropriação violenta dos meios de produção mais importantes dos países coloniais. Como os laços tradicionais dos indígenas constituem a muralha mais forte de sua organização social e a base de suas condições materiais de existência, o método inicial do capital é a destruição e o aniquilamento sistemático das estruturas não capitalistas, com que tropeça em sua expansão. Isso não significa já a própria acumulação primitiva, mas seu processo continua até hoje. Quer dizer, continua até hoje na época de Rosa Luxemburgo, mas eu diria continua até hoje em 2023. Da mesma maneira que a produção capitalista não pode limitar-se aos tesouros naturais e às forças produtivas da zona temperada, ela vai buscar a força de raças não brancas. Então, olha que interessante isso aqui. O capital necessita de outras raças e esses operários podem ser encontrados quase sempre acorrentados a formas de produção pré-capitalistas. Seria como dizer, venha trabalhar para o capitalismo que você será livre, né? Engano. Devem ser, pois, previamente libertados, entre aspas, para que possam alistar-se no exército ativo do capital. Sobre essa questão do alistamento, né, que tem muito a ver com o militarismo, nós vamos falar daqui a pouco. Para que o vídeo não fique longo, apenas mais esses dois aspectos centrais, né, o machismo e o militarismo. Quanto à questão machista, né, Rosa realmente é uma pensadora que se situa, né, entre os socialistas da época, né, e faz um debate, né, sobre a proposta da revolução. E nesse debate deixa claro que as mulheres precisam se organizar, né? Então essa é uma questão que remete não só às questões organizativas das mulheres, mas sobretudo à questão da mulher. Vamos pensar o seguinte: o trabalho doméstico. Como que esse trabalho pode servir ao capital? Né? Então, obviamente, com aquela ideia menor, pequena, não é? Individualista, machista, de que a mulher deve cuidar de casa, deve cuidar dos afazeres domésticos, enquanto o homem sai para trabalhar, né? Então essa ideia dura, ela perdura na nossa sociedade, né? Ela continua a existência, já foi pior, né? Mas contra ela, né, as mulheres se levantam. E é uma ideia que ajuda, né, o capital acumular. É uma ideia que beneficia, né, essa parte, digamos assim, do que sobra, né, de horas destinadas, né, ao lazer machista, né, dessa coisa que
é muito mais pendente ao lado do homem, né? Ou seja, o que ele pode retirar de prazer, de gozo da vida, do que da mulher que está presa em casa. Né? Há uma discussão sobre isso, né? Obviamente há um temperamento, né, de pessoas e pessoas, né? Então eu não vou aqui entrar muito nos meandros, nos detalhes, né, das relações entre casais, etc. Mas o fundamento é que serve aos ditames do capital. Bom, o segundo tema é o militarismo, né? A produção e o consumo, se a gente pode falar, de armas, né, das guerras e da própria destruição, como a gente vinha falando aqui, dos territórios. Eu vou deixar aí um pequeno vídeo, né, que vocês vão localizar facilmente essa discussão, né? Fica mais prático aqui. Valeu! E aí, galera? A ideia do vídeo de hoje veio de duas obras da Rosa Luxemburgo. Uma das fundadoras do Partido Comunista Alemão, militante revolucionária e importante teórica marxista. E se você quiser conhecer mais sobre a vida dela e as obras, eu recomendo os vídeos do Jones Manuel e da Rita Von Hunt com a Mari G. Isso porque meu ponto nesse vídeo não é falar sobre a Rosa Luxemburgo, mas sobre a análise que ela faz a respeito da importância do militarismo na história do capitalismo. E esse tema aparece primeiro no livro Reforma ou Revolução, publicado em 1900. E depois ele é abordado com mais profundidade na obra A Acumulação do Capital, que é de 1913. E o que a Rosa Luxemburgo vai destacar nas duas obras é que o militarismo é um fator fundamental no desenvolvimento capitalista. A Rosa Luxemburgo vai dizer que a classe capitalista se beneficia do militarismo de 3 formas. E eu vou ler aqui quais são elas. Primeiro, como meio de luta na defesa dos interesses nacionais concorrentes contra outros grupos nacionais. Segundo, como a forma de emprego mais importante, tanto do capital financeiro como do capital industrial. E terceiro, como instrumento da dominação de classe sobre os trabalhadores. E para além do período que eu mencionei, que abrange desde os primórdios do capitalismo até o período que o historiador Eric Hobsbawm chama de Era dos Impérios, que vai de 1875 a 1914, a gente precisa se atentar para o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos seguiram investindo e fazendo um uso intensivo do seu aparato militar com o intuito de mudar regimes que se colocavam como obstáculo aos seus interesses expansionistas. Fazendo uso de uma narrativa de ameaça externa e tendo como bandeira a guerra contra o terrorismo, o país gerou uma sensação de insegurança constante, principalmente depois dos ataques do 11 de setembro, o que deu início à guerra contra o Iraque, né? E desde que tudo isso aconteceu, os gastos militares dos Estados Unidos aumentaram exponencialmente, sendo que hoje eles ocupam o segundo lugar no orçamento federal do país, ficando atrás apenas dos gastos com seguro social. E só para vocês terem uma dimensão desse gasto, a expectativa para o período de 30 de setembro de 2020 a 1º de outubro de 2021 é que o país gaste 934 bilhões de dólares na área militar. Um valor que está acima do PIB dos Países Baixos ou da Suíça, por exemplo. Um outro dado que dá a dimensão do aparato militar do país, do seu poder de coerção, é o referente à sua presença em outras nações. Hoje os Estados Unidos têm 800 bases em cerca de 80 países. Só para vocês terem uma ideia da monstruosidade desse número, todos os outros países do mundo somam 70 bases militares.
E esses números que eu acabo de apresentar fazem parte de um projeto de dominação política e econômica dos Estados Unidos que acontece à base de tiro, porrada e bomba, literalmente. E esse é um projeto que é intrínseco à acumulação capitalista, já que no final do dia, a preocupação tanto do Estado como aparato da classe dominante, quanto dos interesses privados do capital, é conseguir avançar pelas águas da expansão capitalista sem obstáculos, um caminho que é aberto e facilitado pelo militarismo.